Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe este livro aqui, ó, A Mão Misteriosa. Ele foi publicado em julho de 1942 e, segundo Agatha Christie, é um dos seus livros favoritos. Ela releu a história 20 anos depois e ela ficou satisfeita com o desfecho que ela deu. Essa história, eu vou dar o início assim, contando um pouquinho o que acontece nos primeiros capítulos. Depois eu vou fazer uma pausa e eu vou dar o spoiler total. Vou contar o desfecho e vou fazer isso fragmentado para que as pessoas possam escolher se querem saber o que vai acontecer no final e quem é essa mão misteriosa que fica enviando cartas anônimas, ou se a pessoa resolveu parar o vídeo por ali e aí procurar a história, procurar o filme, o livro e aí ser surpreendido pela autora. Então a história ela começa assim. O Jerry é ele que está fazendo a narrativa em primeira pessoa. Ele está contando que naquele ano ele tinha sofrido um acidente de avião, ele era funcionário do serviço britânico, ele sofre um acidente de avião, ele fica com a perna manca e o médico dele diz para ele, olha, procura um lugar calmo, tranquilo e vai vegetar. Até bem no início eu vou ler para vocês como é que ele diz. Ele fala assim: um dia desses o meu médico bateu-me nas costas e disse que tudo ia ficar bem e que eu só deveria ir morar no campo e lá vegetar pelo menos uns 6 meses. Vá para alguma parte do mundo, disse ele, onde você não tem amigos, se desligue das coisas, procure se interessar pelo local, vibre com as fofocas da aldeia e com os escândalos locais. E é exatamente isso que vai acontecer. Ele pega o carro, ele e a irmã dele, a Joana, e eles vão para uma cidadezinha do interior. E quando chegam lá, ele recebe uma carta anônima, com letras de revistas cortadas, o envelope datilografado e a mensagem que está escrita com aquelas letrinhas de revistas é que a pessoa sabe que os dois não são irmãos de verdade e que no fundo eles são amantes. O Jerry e a Joana ficam chocados com aquela carta, mas pensam que é uma forma que a população daquela comunidade tá fazendo para dizer que não gostam deles ali, que eles não são bem-vindos naquele vilarejo. E logo eles fazem amizade com a Megan. A Megan é uma menina de 20 anos, ela é filha de uma senhora que tem um segundo casamento com um advogado daquela comunidade. E ela teve com esse advogado, esse segundo marido, 2 filhos. E a Megan, ela se sente deslocada naquele ambiente. Apesar dela ser uma moça bonita, de 20 anos, ela se veste como uma criança, ela se comporta como uma criança, como uma adolescente. E ao longo do livro, a gente vai ver essa modificação. Este livro, ele tem 2 produções. Uma foi na década de 80, em 1986, e essa produção ela foi feita para ser exibida na televisão. E depois, em 2006, é feito um filme que é lançado nos cinemas. Eu vou colocar o link dos 2 aqui embaixo na descrição, mas eu separei um trechinho da edição da televisão, que é da década de 80, quando o Jerry, ele vai se envolvendo com a Megan, ele vai achando ela uma pessoa muito legal, muito querida, mas ele ainda a vê como criança, como uma adolescente. E ele tá indo para Londres de trem para visitar o seu médico e ver como é que tá indo a recuperação. E ela tá na plataforma ali do trem, aguardando ele partir. E ele, no impulso, ele diz, vem comigo. E ele puxa ela para dentro do vagão, leva ela para Londres. Enquanto ele vai no médico, ele deixa ela numa modista. E aquela modista veste ela, arruma os cabelos, a sobrancelha. Quando ele vai pegá-la para eles voltarem para a cidade, ele não a reconhece. Sabe Uma Linda Mulher? Mais ou menos nesse estilo. Aquela menina de 20 anos, ela vai desabrochar depois de toda essa investida que ele vai proporcionar para ela em Londres. Doing anything special in London? Monthly medical. Air Ministry want to make sure that Owen the doc isn't killing me off.
Here she comes. Will you be away a very long time? No, only as long as it takes. You will come back soon, won't you? Here. Come on. Here, watch that door. But I haven't got a ticket. We'll soon fix that. But why? What for? Because I suddenly felt like Professor Higgins, and you're going to be my Eliza Doolittle. Who's she? You'll soon find out. Paralelamente a isso, ao longo da narrativa, o que está acontecendo? Outras pessoas daquele vilarejo, daquela comunidade, estão recebendo cartas anônimas no mesmo formato, com letrinhas de revista cortadas e coladas, endereçadas de uma máquina de datilografia que ela é pública, qualquer pessoa tem acesso. E essas cartas, elas trazem mensagens grotescas, assim, maldosas, falando que a pessoa tem um caso, que o filho não é filho legítimo, que a pessoa, ela desfalcou alguma coisa. Então, todas as pessoas vão recebendo aquelas cartas com mentiras e começam a se questionar quem está fazendo isso. Então, vai criando um clima entre as pessoas, porque fulano de tal suspeita do Beltrano, Beltrano suspeita do ciclano. E assim vai indo, vai criando um clima, a polícia tenta desvendar quem que tá fazendo isso, até que a mãe da Megan, ela recebe uma carta dessas e ela não aguenta a pressão, supostamente, ela comete o suicídio. Ela toma uma cápsula de remédio e ela acaba se matando. A princípio, as cartas estavam deixando as pessoas incomodadas, mas agora tinha acontecido um passo adiante. Uma pessoa tinha tirado a própria vida em função dessa carta. Então, a polícia local, ela começa a investigar e, na sequência, vai acontecer um homicídio. A empregada dessa casa, da casa da Megan, ela é morta por alguém que invade a casa e o corpo dela é escondido dentro do armário. Então, olha só a situação que está acontecendo naquele vilarejo. A Scotland Yard é chamada e todo mundo começa a investigar, traçam um perfil da pessoa que está fazendo essas maldades, distribuindo essas cartas anônimas, e eles imaginam que a pessoa seja uma mulher, uma pessoa do sexo feminino, pelo linguajar, pela forma de escrever. Então, eles estão procurando a mulher que se encaixa nesses padrões e que possa ter disparado essas cartas. Então, até aí é o que vocês vão saber na primeira parte da história. E quem quiser, continue, porque agora vem a sessão spoiler. E na segunda parte do livro é que vai chegar a nossa personagem principal, que é a Miss Marple. Ela vai até essa cidade porque uma personagem comenta o seguinte: nós precisamos de uma pessoa conhecedora da natureza humana, que conhece a maldade,
que sabe identificar as pessoas e suas características psicológicas e afetivas. E quem mais senão Miss Marple? Miss Marple vai até essa aldeia, ela conhece o Jerry, ela conhece a Megan e ela começa a observar as coisas que estão acontecendo, conhecer as pessoas e traçar rapidamente um perfil da pessoa que está enviando essas cartas, e ela vai apontar que tá tudo interligado, que as cartas, o suicídio, o homicídio, tudo faz parte do mesmo pacote, do mesmo bolo. Bom, nesse meio tempo, uma senhora que vem a ser a secretária do advogado, que é o padrasto da Megan, que é o esposo da senhora que cometeu o suicídio, ela é dada como culpada, porque ela nutria uma paixão pelo seu patrão, pelo advogado, e ela queria acabar com o casamento dos dois, porque ela tinha a pretensão de se tornar a esposa dele no futuro. Só que, ó, nada disso é verdade. A coitadinha da secretária vai presa de forma injusta, e aí a Miss Marple combina com a Megan um plano. Ela diz assim para Megan: Megan, você vai à noite confrontar o seu padrasto e exigir dinheiro. Você vai dizer, vai chantageá-lo e vai dizer que você viu ele colocando veneno nos comprimidos para dormir. E assim ela faz. A Megan entra na sala e ela pede para falar com o padrasto em particular. Nesse momento, a governanta da casa, que era uma moça jovem, muito bonita, era como se fosse uma babá, cuidava dos meninos, ela se levanta da sala e sai. E ele fala: o que era de tão urgente, Megan? Eu preciso de dinheiro, ela diz. A sua mesada não está dando, mas você já vai herdar o dinheiro da sua avó, vai completar 21 anos. Não, você não está entendendo, diz a menina. Eu quero dinheiro seu e quero agora. Senão eu vou contar para todo mundo que eu vi o senhor colocando veneno no comprimido da minha mãe. Aí ele vai, pega um cheque, preenche um cheque e diz assim: olha, eu não entendi muito bem o que você está dizendo, mas eu entendo que uma moça da sua idade queira comprar roupas novas, coisas bonitas, então eu espero que isso seja o suficiente. Ela olha o cheque e ela diz: sim, por enquanto é suficiente. E aí ela vai dormir. Ela vai dormir, só que a polícia tá observando a casa e o Jerry, que tá apaixonadíssimo pela Megan, também está junto com a polícia observando. Ela dorme e às 2h pouco da manhã, o padrasto vai e pega ela no colo, leva até a cozinha, abre o fogão, abre o gás do fogão e coloca a cabeça dela dentro do forno. Porque ele tinha dopado ela, ele tinha colocado um remédio para dormir no leite, que estava na mesinha de cabeceira ao lado da cama. Então ela não acordou no trajeto até a cozinha, e a ideia dele era mostrar o quê? Que uma menina que perde a mãe, que a empregada é brutalmente assassinada na casa, não suportou tudo isso e resolveu tirar a própria vida. Tudo isso era um plano da Miss Marple com a Megan e com a polícia. E nesse mesmo tempo a polícia chega, prende o advogado, né? E aí descobre que ele tinha armado todo esse plano. Como é que ele estruturou esse plano? Quando essa governanta bonita, cheia de vida, vai trabalhar na casa dele, ele rapidamente se apaixona. E ele pensa: não, eu quero me casar com ela. Mas ele não quer abrir mão do dinheiro da esposa, ele não quer abrir mão dos filhos, da casa e nem do status de ser reconhecido como um advogado honesto dentro daquela comunidade. Ele quer tudo. E o advogado começa a pensar: de que forma que eu posso ter tudo isso? Somente me desfazendo da minha esposa. E aí ele começa a organizar esse plano com muita antecedência. Ele vai atrás de frases, ele descobre um livro, uma narrativa de uma mulher que chantageava outras pessoas, que ameaçava outras pessoas. Então ele copia fragmentos dessa carta, dessa história, e ele começa a cortar palavras de revista e montando trechos aleatórios. Não significava que existisse aquele segredo naquela família.
Ele queria era fazer um cenário, um teatro, para que quando ele matasse a esposa, as pessoas não suspeitassem dele. Porque várias já tinham recebido essas cartas anônimas. E é assim que ele faz. Ele começa a disparar as cartas para várias pessoas, para só então matar a esposa. E ele não manda a carta para a esposa dele. Para quê? Não precisa mandar a carta para a esposa dele. Ele não quer que ela leia a carta. Ele quer é matá-la. Então ele coloca o veneno nos remédios que ela tinha para dormir e ela acaba morrendo envenenada. Só que a empregada naquela tarde seria a folga dela. E ela não sai mais, ela fica triste na cozinha, na janela, porque o namorado da Cano não aparece. Então ela sabe que naquele dia o carteiro não passou, que ninguém entregou uma carta para a senhoria dela. Então como pode a mulher ter se matado se ela não recebeu carta anônima nenhuma? A empregada, ela não pensa muito nessas coisas a respeito da carta, porque ela tá realmente preocupada com o emprego dela, ela tá preocupada com o namorado que sumiu, e só que o advogado pensa, ela sabe de alguma coisa e ela vai dar com a língua nos dentes. Então ele diz tchau, eu vou trabalhar, ele sai por uma porta, entra por outra, se esconde. Quando todo mundo já saiu de casa, que tá só a empregada, ele entra por trás dela e, ó, mata a empregada. Então, ele mata a empregada, esconde o corpo no armário, sai correndo, vai pro escritório, chega com um pequeno atraso, mas, ó, ninguém nem percebe. Então, ele tinha um álibi para aquele horário, porque ele tinha dado tchau para todo mundo viu ele sair num determinado horário, só que não, ele estava escondido dentro da casa. Então, ao longo da narrativa, tu não vai percebendo o que está acontecendo e tu fica pensando, meu Deus, quem será que está fazendo isso tudo? Quando, na verdade, é o advogado que estava interessado na governanta, no dinheiro e tudo mais. Eu vou confessar para vocês que quando eu comecei a ler esse livro, eu imaginava que o autor dessas cartas anônimas fosse o Jerry. Eu pensei, porque estava escrito na primeira pessoa. E a Agatha já fez isso, do assassino contar toda a história e no final ele é que ter sido o culpado, né? A gente já viu até num outro post que tem aqui no canal. Então eu pensei, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai colocar o Jerry contando tudo, ele se apaixonando pela Megan, a gente vendo o lado humano dele só para despistar. E no final das contas ele ser o assassino, ele ser o responsável por envio dessas cartas anônimas. Só que não, o desfecho é surpreendente. E Miss Marple, ela vai falar o tempo todo, gente, tá na cara, como é que vocês não perceberam? Quem lucrou com tudo que aconteceu? Só teve uma pessoa que cometeu suicídio e a outra que foi realmente morta. Essas duas pessoas estão relacionadas, as duas pessoas são na mesma casa. Quem ficaria bem com essa situação? O marido. As cartas eram para despistar todo mundo, o leitor e a própria polícia. Então, Miss Marple, conhecedora da natureza humana, muito esperta, ela é que se dá conta, né, do que está acontecendo. E a Megan, muito corajosa, ajuda então a polícia nessa estratégia de como que nós vamos provar que ele é o responsável por tudo que está acontecendo. Foi um plano ousado, foi um plano perigoso. A Megan se arriscou muito, porque de fato ele poderia matá-la, como matou a mãe. Mas a Miss Marple disse não, ele não vai usar da mesma estratégia, porque senão vai levantar suspeita. Como pode a esposa ter sido envenenada e a enteada também? Então a Miss Marple diz, ele não vai fazer a mesma coisa. Ele não vai mostrar, dar o mesmo desfecho para duas vítimas. Ele vai fazer uma coisa diferente. E de fato fez. Ele liga o forno e coloca a Megan lá para respirar aquele ar tóxico e aí falecer, né? Então é uma história brilhante. Miss Marple tá só no final, mas eu acho que ela entra na hora certa para dar o tom da história, para poder desvendar. Porque se ela entrasse desde o início, aí nós não teríamos lá, sei lá, 170 páginas, né? Porque essa velhinha já teria desvendado tudo lá no início.
E uma das frases que uma personagem diz, que também é muito interessante, ela fala assim: que estranho essas cartas anônimas, por que a pessoa não conta os segredos verdadeiros? Por que ela inventa coisas que de fato não acontecem ou não aconteceram? Porque, na verdade, aquele advogado não estava nem um pouco preocupado em chantagear as pessoas. Ele só queria era tumultuar, criar um cenário para poder camuflar o seu crime. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, A Mão Misteriosa. Foi escrita pela Agatha na década de 40, que para mim foi uma das melhores épocas de produção literária dela. As histórias dessa década são surpreendentes, né? Eu tava achando que era o Jerry, depois eu achei que era a Megan, e jamais suspeitei do padrasto da Megan, daquele advogado super respeitoso no local, né? E no final de tudo, quando tudo tá resolvido, né, que o padrasto é preso, né, e condenado, o que vai acontecer? Um final feliz, porque o Jerry vai casar com a Megan. Então aquela menina de 20 anos, ela desabrochou, ela florou, ela descobriu o seu amor e agora finalmente ela poderia ser feliz, porque ela não se encaixava antes naquela família tumultuada. E agora sim, ela tá numa casa maravilhosa, com o homem que ela ama, recebendo os presentes de casamento. Então, esse finalzinho romântico, assim, é uma chuva de bênçãos, né? No final de uma história. Eu fico por aqui, me despeço de vocês e a gente se encontra na próxima semana. Um beijo, tchau, tchau!